Você toma posse, viu, Lana, dessa palavra? Vai crescer, minha filha, vai estudar, não olha o que perdeu, olha o que você ganhou daqui pra frente. E você vai ver que isso aí foi só uma alavanca do Senhor para você crescer, como aconteceu comigo. Foi uma alavanca, o Senhor deu aquela alavancada para mim e eu comecei a crescer depois disso e fui crescendo. Estamos aí, né, fazendo a obra do Senhor, que você cresce em graça e em sabedoria. A palavra está lá em 2 Crônica, gente, 7. 2 Crônica 7, tá bom? Vamos lá, porque olha que a glória de Deus se manifesta. Onde? Quando Salomão construiu o templo, ele preparou tudo. O que o Senhor traz para nós? Quando nós temos algo para construir, segundo a vontade do Senhor, nós temos que observar os detalhes. Os detalhes, porque Salomão observou tudo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E um detalhe muito importante que eu sei dessa história de Salomão é que ele pediu uma ajuda. Pediu ajuda Irão. Irão havia ajudado Davi. E ele se lembrou. O ajudado aqui, ó. E ele se lembrou disso, o rei Salomão. E ele manda um recado então para Irão e fala com ele, assim como você fez com meu pai, faça comigo também. Eu estou precisando de pessoas para me ajudar a construir a obra do Senhor, o templo do Senhor, a casa para ele. E Irão, então, resolve ajudar o rei Salomão. Beth, mas então ele não construiu sozinho? Ele foi o representante da obra. Mas ele precisava de homens. E ele se propôs a pagar esses homens que Irão ia usar lá para construir, porque ele pediu a Irão as madeiras. E ele não pediu de graça, ele falou assim, eu vou pagar a seus homens aí para me enviar essas madeiras de cedro. E isso ia mandar pelo mar. Irão então falou, então você paga esses homens, que eu vou enviar para vocês. E o acordo fechou ali. Por isso a obra foi construída, começou a ser edificada. E Salomão foi muito cuidadoso em todos os detalhes dessa obra, dessa construção do templo. Cada coisinha foi observado por ele, com excelência. E quando o altar estava pronto, quando a casa estava pronta, o templo estava pronto, eles iam levar a arca para lá. Olha que interessante, quando nós falamos da arca do Senhor, nós não sabemos o que estava dentro dessa arca quando ela foi levada ao templo. Alguém sabe? Às vezes nós não prestamos atenção nesses detalhes. Ali estava a glória de Deus, mas também estava aquelas tábuas que Moisés tinha, lembra das tábuas da lei? Estava ali dentro. Dessa arca. Isso mesmo, Mordente, as tábuas, parabéns. E tudo foi preparado, né? Prontinho, os levitas, tudo ali. Quando nós falamos o levita, aquele que toca no altar, que canta louvores, levita da tribo de Levi, gente. Aqueles são ministros de louvores. Mas os levitas aqui eram os que louvavam o Senhor, então existe essa transferência, sabe? Eles falam levita, aquele que canta. Não, o levita da tribo de Levi louvava o Senhor. Aqueles que estão no altar são os ministros de louvor, é diferente. Mas a glória de Deus então encheu aquele lugar, desceu naquele lugar, se manifestou naquele lugar. E todo o povo ali dizia, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Beth, eu já ouvi falar esse versículo, mas eu não sabia onde que ele está na Bíblia. Ele está lá em 2 Crônica 7, quando o altar, a casa do Senhor, o templo foi construído, o templo de Jerusalém. Eles, depois que Salomão orou, o povo falou, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E todo o povo e o rei ofereceram sacrifícios ali naquele lugar. Aí Deus aparece a Salomão. Deus aparece a Salomão. Aí que vem a questão. Todos nós sabemos que Salomão lá na frente caiu, né? Caiu. Até então aqui Salomão estava íntegro na presença do Senhor. Mas Deus aparece a Salomão depois que tudo estava pronto. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperou e o efetuou. Então ele construiu paralelo a casa de Deus e a casa dele. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do meu sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Essa palavra é para nós hoje, gente. O próprio Deus falando com Salomão, se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, se ele se humilhar, se ele reconhecer o seu pecado, Deus vai sarar a terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O Senhor estava focado ali naquele lugar. Trazendo essa palavra para nós hoje, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. No mundo. Vocês viram ontem o terremoto na Colômbia? Viram da Venezuela? Quantos terremotos estão acontecendo nas mesmas proporções? Colômbia ontem, ninguém estava esperando. E ainda estão com outra preocupação, porque o vulcão jogou cinzas. Isso significa que ele está começando a erupção. Só Deus para ter misericórdia. Eu tenho amigo que tem toda a família dele na Colômbia. A mãe, idosa, mora num edifício.
Ainda não consegui falar com ele. Nós estamos recebendo profecias aí, uma atrás da outra, sobre o que há para vir agora com esse El Niño. Até o hospital caiu. Aí você imagina aquelas pessoas lá dentro, incapacidade de levantar os bebês, os neonatal. Meu Deus. Mais de 110 morreram, até agora, né? Em nome de Jesus vai parar aí, misericórdia. O mundo está pipocando. Deus está sacudindo a terra. A missionária Cristina Maranhão falou isso, que Deus ia sacudir a terra antes dos terremotos começarem. Japão já é normal o terremoto lá, entre aspas, mas né, a gente já espera. Mas tem países que não tem previsão de terremoto. O Brasil não tem previsão de terremoto. Mas o Senhor está avisando. Está usando os profetas dele para avisar. Ele veio a pandemia. E eu pergunto para vocês que estão comigo aqui. Por isso que o inimigo se levanta, gente. Porque nós vamos nos conscientizar a partir de hoje. Como que nós vamos nos prevenir pelo que está por vir. Por isso o inimigo tem se levantado. Por isso o inimigo quer atrapalhar. Por isso o inimigo denuncia. Para tentar impedir a obra do Senhor. Mas aqui o Senhor falou com Salomão depois que ele viu tudo pronto. Tudo pronto. Não é só o Brasil não, Natália. Tudo pronto. Se o meu povo se humilhar, aleluia, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Nós tivemos a pandemia. Foi um alerta global. Alguma coisa mudou na vida das pessoas? Houve um avivamento, vamos falar assim? Alguém ouviu falar depois da pandemia? Teve um nos Estados Unidos, um caso que eu vi. Que a igreja ficou dia e noite orando e filas para entrar dentro dessa igreja. Só louvores e adoração, 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 adoração. Mas as pessoas continuam aí, ó, como aquele comentário. As pessoas brigam por pequenas coisas. Coisas mínimas estão tirando as pessoas do sério. Elas não preocupam com o que elas estão vendo. O Senhor está alertando, gente, até nessas enfermidades que nós estamos vendo. Do nada a pessoa cai, pum. Ah, é sinal da vacina. É Deus nos alertando. Deus nos alertando com esses infartos fulminantes que tem acontecido tanto em jovem quanto em novo. Ele está mostrando, esfregando na nossa cara que a vida não vale nada. Nós escandalizamos quando vemos uma pessoa famosa, infartou. Mas ele tinha 40, ele tinha 28, ele tinha 50. Ah, mas é a vá que todo mundo tomou. Foi obrigada a tomar. Por que nós sempre justificamos algo que o Senhor está esfregando na nossa cara? Os responsáveis disso aí vão ser punidos. Mas vamos olhar o lado espiritual da coisa. Nós estamos aqui agora. Tem esse lado também, Lúcia. Nós estamos aqui agora. Como diz por aí, para morrer basta estar vivo. Mas será que eu vivo, estou com a vida no altar do Senhor? Ou eu estou aqui nessa terra impedindo a obra dele, na minha família, na minha vida? Será que eu vivo, eu estou pronto para partir? Isso veio depois da pandemia. O Senhor continua alertando o seu povo, gente. Aí, tudo, Simone, virando aquele... O Senhor está nos alertando. Mas ele alertou também Salomão. Salomão, quando ele assumiu que ficou tudo pronto, o Senhor alertou Salomão. Que ele estava de olho nas orações daquele povo. O Senhor hoje está falando conosco, ele está de olho nas nossas orações. O Senhor está nos alertando. E o povo está falando que essa tal, né, dessa... Falar assim para nem dar mais... E eu estou olhando isso não com os olhos do que aconteceu, cada um vai ser seu responsável, não me interessa. Mas eu estou olhando o que o Senhor está falando para nós, no mundo espiritual. As pessoas estão caindo do nada. Aí a terra agora começa a tremer. E não vai parar, gente, só nisso não. Porque nós estamos vendo pessoas que Deus usa mesmo, comprometidas com a palavra, entregando coisas. E o Senhor entrega. Posso falar guerra? Antes dessa G, desses dois países aí, o U e a R, o Senhor também me deu a visão todinha dela. Eu passei para a intercessora, quando nós estávamos subindo o monte, falei, vai estourar uma G aí. O Senhor me mostrou, e a potência é grande. Na próxima semana estourou. O Senhor mostra para quem é dele. Eu vi soldados, eu vi exército, eu vi confusão, eu vi G mesmo. Então o Senhor mostra, por isso que eu não duvido quando Deus levanta alguém para falar algo e cumpre. Mas o Senhor está nos alertando. Vamos tirar o foco dessa tal V e vamos olhar para que o Senhor está nos alertando. Pessoas caindo do nada. Pessoas
Do nada. Ele mostrando que o mundo está um caos. O mundo está um caos. Ele falou e usou essa missionária, a terra vai tremer. E o que está acontecendo? Ele falou para ela que ia mexer no Rio Grande do Sul, que ia ser notícia internacional. Deu meses, boom. Ele falou para ela que haveria a pandemia. Em 2018, 2019, no final de 2019, começou lá naquele país e veio estender aqui para nós em fevereiro. Então o Senhor está usando a nossa live hoje para um alerta. Porque Ele está com os olhos direto na terra, em nós. Em nós. Está com os olhos ali em nós. Se o meu povo orar, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele está esperando isso de nós. Que Ele vai sarar a terra. A questão é, o povo está orando? O povo está buscando? A vida continua. Os bastidores estão a todo vapor. Rio de Janeiro? Está todo vapor lá. Os galpões, comprando, fazendo, montando, costurando, já preparando para fevereiro, como se nada tivesse acontecendo. E as previsões para lá são boas, não? Eles estão preocupados com previsões, com profetadas, com profetas verdadeiros? Eu estou falando profetada porque Deus está usando até os videntes aí para falar algumas coisas. Usou a mula, né? Não vai usar um. Mas o povo não está preocupado. Beth, mas o que nós podemos fazer para evitar tanta catástrofe, evitar a miséria bater a minha porta, a escassez evitar a minha porta? Aí nós vamos lá em Moisés. Quando aquele povo foi sair lá, o que Deus falou para aquele povo? Unge os umbrais da sua casa. Meu irmão, minha irmã, a palavra que eu trouxe hoje para você é essa. Hoje eu comecei meu propósito de madrugada. Hoje eu entendi por que o Senhor mandou colocar a live mais tarde um pouquinho. Porque eu tenho que estar no meu propósito pelas madrugadas. Cobrindo o quê? Cobrindo a minha casa, cobrindo a casa dos meus filhos. Buscando do Senhor uma cobertura espiritual, um compromisso, lendo Bíblia, fazendo meu devocional. Proteção, ungindo os meus umbrais. Porque quando o anjo da morte veio, quem tinha marca de sangue do cordeiro nas portas, o anjo não entrou. Não perderam seus filhos. Acorda, povo. Não é hora de ficar murmurando, não é hora de ficar blasfemando, não é hora de ficar de disse-me-disse, meu casamento tá ruim, meu casamento tá assado. Gente, isso são distrações. São distrações que nos levam a perder energia para não orarmos. Não é hora de brigar, não é hora de ser... Nós estamos no tempo de Deus. Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Hoje nós estamos aqui e amanhã. E se o que aconteceu lá acontecer aqui em Beth, mas o Brasil não tem previsão. Quando que nós tivemos, que nós olhamos para o céu e vimos as nuvens e o vento arrancando tudo pela frente? Isso se vê nos Estados Unidos. O homem não tem controle do mar. O homem não tem controle da terra. Ele até tenta, mas ele não tem controle. Está tudo nas mãos do Senhor. Se ele mandar um vento forte, o mar se levanta. Se ele fizer assim, ele cria uma rachadura o suficiente para levantar ondas de 30 metros de altura. Basta Deus fazer isso com a mão, ó. Se ele quiser separar continentes, como aconteceu, nós vivemos num continente que foi separado. Se você olhar a África, olhar o Brasil, se ele quiser dividir a terra, separar continentes, países, ele separa. Ele faz o que ele quiser. O povo está. O povo está. E a palavra aqui, ó, guarda essa palavra. Deus nos escolheu. Sim. Para sermos responsáveis pela nossa família. Deus te levantou. Nós estamos com 144 pessoas aqui na nossa live. São 144, 48 ministérios. Ministérios. Nós temos que parar de olhar o que o mundo está querendo fazer com o nosso ministério. Ou você acha que Deus te colocou nessa família apenas por colocar? As suas emoções, meu irmão, não pode destruir a sua família, o seu ministério. Deus colocou você neste lugar para ser luz, para salvar a sua família, salvar seus filhos, para ajudá-los a encontrar o verdadeiro caminho. Não é hora de perder tempo com coisas que... Mas a minha emoção fala mais alto, a minha dor fala mais alto. Olha, acorda aqui, ó. Imagina Jesus passando naquelas estradinhas, sendo cuspido, humilhado, maltratado. Ele suportou tudo por mim, por você. Você não pode suportar um pouquinho de coisa por causa da sua família? Será que eu não posso abaixar o meu facho um pouquinho e pedir ao Senhor sabedoria para lidar com esses problemas que estão dentro do meu lar? Muitos problemas dentro do nosso lar não se resolvem porque o meu eu fala mais alto do que Deus. Porque eu não reconheço que aquilo ali é um ministério na minha mão.
Beth, mas você separou? Sim, eu separei. Porque houve um problema na área sexual dele. Ali o Senhor botou um basta, porque eu estava sujeita a me contaminar. Ainda contaminar meus filhos. Mas eu falo para vocês, gente, sem pecar. Nunca deixei de orar pela salvação dele, mesmo estando separada dele. Nunca. Tem pessoas que saem desse relacionamento, fecha a porta e não querem nem olhar para trás. Esquecendo que ali houve um acordo, uma aliança. Não quero saber dele mais. Por quê? Porque olha muito os problemas que ele carrega com ele. As traições, as dores. Não perdoa essa pessoa. Quando eu saí desse casamento, eu já tinha perdoado. E fui viver minha vida. E o Senhor só me prosperando, prosperando em todas as áreas. O Senhor cuidando de mim, cuidando dos meus filhos. A mágoa, o rancor, saiu tudo. O Senhor me honrou até no último minuto de vida dele. Quem estava com ele era eu, não era as gandaias dele, não. No dia que ele partiu, ele estava com a corrente de ouro que eu dei quando nós casamos. Ele entrou, o médico tirou, não foi nem enfermeiro, o médico tirou aquela corrente do pescoço dele. E eu estava lá fora com meus filhos esperando a notícia. E o médico abriu a porta e fez assim para mim, me olhando como esposa dele. Não sabia que eu era ex-esposa dele. Ele tirou a corrente, abriu minha mão, colocou aqui e fechou minha mão. Sinto muito pela senhora e seus filhos. Sabe como é que chama isso? Honra de Deus. Mas não, separei, não quero saber mais. Quero viver minha vida. Não quero saber o que ele está fazendo, se está vivo, se está morto. Eu tenho ódio no coração. Eu não consigo perdoar. Ei, psiu. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, por que eu não vou perdoar quem está fazendo algo comigo que também não sabe o que faz, que é cego espiritualmente falando? Perdoar não quer dizer que você precisa conviver, gente. Existe uma diferença. Mas perdoar é olhar para o outro e falar o que eu falava com meus filhos. Não tenha mágoa do seu pai, porque isso não é o seu pai. É o espírito maligno que age na vida dele. E ele vai ser liberto e vai ser salvo. Os meus filhos perdoaram o pai. Hoje tem uma vida tranquila em abundância. Mas os seus filhos estão perdoando a mãe? Ou estão perdoando o pai? Ou você está gerando mágoa no coração dos seus filhos? Jogando um contra o outro? Tanto para o pai, tanto com a mãe? Ou você, mãe, separou e está fazendo seu filho de ping-pong? Usando as emoções do seu filho para manipular o pai deles. Ou para manipular aquela mãe. Porque é isso que está acontecendo por aí. O pai se julga, o juiz vai lá e pega o próprio filho para vingar daquela mulher. Tá direto. O que uma criança tem a ver com isso? O que um bebê tem a ver com isso? Aí eu pergunto, o que está na vida deste homem ou dessa mulher que manipula o próprio filho para tirar vantagem em cima do pai ou da mãe? Que não planta amor no coração dessa criança, está trabalhando para as obras das trevas. Acorda, o seu problema com a sua mulher é seu. O problema dessa mulher com esse homem, minha irmã, é seu. Seus filhos não têm nada a ver com isso. Palavras de sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para lidar dentro desse chamado que o Senhor me deu. Para eu administrar isso aqui com sabedoria. Porque com isso você vai atrair prosperidade financeira também, sabia? Sabia que tem muita gente na área financeira que está travado por causa das picuinhas que está dentro desse ministério seu que é a sua casa? Por falta de tentar entender, mas eu faço muito. Mas eu olho muito, eu dou muita atenção, e ela é assim, ele é assado, picuinhas. Se você morrer hoje, vai ficar tudo aí, meu irmão. Tá difícil as pessoas entenderem as coisas hoje, né, gente? Mente bloqueada. Tá difícil. Tá difícil as pessoas. Difícil entender o que está sendo ministrado. Cegueira espiritual. Entra na nossa live, pega o bonde andando, tá lá no último vagão e não quer entender o princípio. Sempre Deus está falando. Se você tá lá atrás, como é que você vai entender o princípio, minha irmã? Acorda. Escuta uma frase, já cria aquele monstro dentro da mente dela e já começa a cuspir ele. Peraí. Aí eu pergunto pra você, até quando uma frase que você achou fora de contexto consegue mexer com a sua mente bloqueada? A mente borbulha, gente. Meu Deus. Isso aí prova pra nós o que, gente? Como o povo está cego espiritualmente. Como as mentes estão bloqueadas. Como o achismo está dominando o povo. Como o povo está perturbado. Como a mente perde o controle.
Mas quando o Senhor nos alerta para algo, gente, olha, ontem não foi diferente, hoje está pior ainda. Por quê? Porque o Senhor está trazendo para nós um alerta poderoso. O Senhor está mostrando o que nós temos que fazer para nos prevenir contra o que está vindo. Ele mandou um recado para aquele povo: unge os seus umbrais, porque o anjo da morte vai passar. Vocês viram o caso lá no Rio Grande do Sul? Na época que a água veio e arrasou tudo, uma casa não foi atingida no meio de toda a devastação. De quem era a casa? De um homem de Deus. Com certeza aquele homem foi alertado por Deus e ele ungiu a casa dele. Com certeza. Teve agora um apartamento aí que pegou fogo. Está lá em 2 Crônicas 7. Pegou fogo. A casa inteira, a menina mostrou o apartamento dela todo destruído. O cantinho dela de oração ficou intacto. A Bíblia ficou intacta. Ela filmou, ela mostrou. Um cantinho onde ela orava, onde a Bíblia ficava aberta. O fogo não chegou. O Senhor está nos alertando, o inimigo está pipocando. É um alerta do Senhor. Começa a enxergar o seu lar como ministério. Ora para o seu filho, olha para sua filha, cobre seus netos, cobre sua família, cobre a sua vida. Para que o mal não te atinja, não me atinja. Hoje eu comecei o meu propósito de oração, comece o seu. Lembra aquele que eu falei, leia um livro de cada vez? Que é melhor do que não ler nada, que o certo é pegar e casar um livro, né, o velho com o novo, que você vai encaixando ele. Mas, como não consegue, leia, minha irmã, leia um livro. Eu peguei Crônicas hoje. Você pega o livro que o Senhor te tocar, anota o livro que você leu, que você vê quando você acordar, você já leu a Bíblia toda. Tá lá, estou fazendo também. O Senhor está nos despertando. Conversei com a intercessora de vocês ontem, à noite. Falei, vamos orar, vamos separar um tempo para orarmos juntas e orarmos no propósito. Ela, vamos. Eu falei, então você ora e vamos pedir direção do Senhor. Hoje ele já me deu a direção e com certeza já deu direção para ela. E para mulheres de Deus, mulheres comprometidas com o Senhor e homens de Deus, o Senhor ensina o que nós temos até que orar, gente. O Senhor está dando muita prova, muitos sinais. E ele falou isso para... Olha, ele avisou Salomão. Os meus olhos estão abertos. Você fez a minha casa? Ok, mas meus olhos estão abertos para a oração desse povo, para o pecado desse povo. Aí ele fala para Salomão, olha como é sério o que ele está falando para nós e por que está pipocando hoje essa live. Ele falou que, né, os olhos estarão fixos e o meu coração todos os dias naquele povo. É o que o Senhor está falando para nós. E quanto a ti, falou com Salomão, o próprio Deus falou com Salomão, e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi seu pai, e fizeres conforme tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízes, também confirmarei o trono do teu reinado, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine sobre Israel. Ele abençoou até a geração de Salomão. Porém, esse porém é o que o Senhor está falando para nós. E eu não vou deixar de falar. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servires a outros deuses, papai, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei à minha presença esta casa que congreguei ao meu nome. Então farei com que seja por provérbios e motivo de zombaria entre as gentes. E desta casa que é tão exaltada, né? Qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com essa terra e com esta casa? E dirão, por que deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito e entregaram a outros deuses, e prostraram diante deles e serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Eu entendo que o Senhor está nos alertando. Como a irmã falou, vai faltar alimento. Deus já vem falando. Gente, isso não é de se estranhar. Por quê? Nós estamos esperando aí um calor atípico. Certo? Olha o que aconteceu na França. E as plantações? Sem água. E o gado? Nós já temos lugares aqui que já passam por secas. Se as plantações secam, os alimentos vão fazer o quê? Sabe o que vai acontecer? A fome vai aumentar assustadoramente. É ciência. Não é eu que estou profetizando, não é eu que estou falando. É lógica. É ciências. Eu repreendo isso em nome de Jesus, mas nós temos que olhar com os olhos também da ciência. Se falta alimento, o que vai acontecer? Tudo vai ficar mais caro, gente. É a lógica da coisa. Tudo vai ficar mais caro. Aí hoje você tá fazendo essa comprinha aí, meu irmão? Não tá guardando nada? Só sapato bonito, bolsa bonita, saindo pra comer uma pizza, fazendo, acontecendo? Acorda. Acorda.
É hora de frear, de economizar, de guardar, de reter. Para quê? Para que não vai faltar em 2027 aí, ó. Sabe aquela viagem que talvez você pode esperar um pouquinho? Faça o seu porquinho, né, gente? A sua poupança. Reserva um pouquinho. Regra um pouquinho. Ah, mas é bombom, é não sei o quê. O supérfluo. Segura um pouquinho. Espera para ver o que vai vir aí. Deus já está alertando. O mundo inteiro está alertando. Esse El Niño, essas coisas que estão acontecendo. O mundo inteiro está alertando. O problema é que o povo está com essa mente aí desses que entraram aí, ó. Toda blindada pelo inimigo contaminado. Então, tá levando o oba-oba como se nada tivesse acontecendo. A junta no verão para comer no inverno. Nós estamos nesse tempo, Fabrício. Boa lembrança. Por quê, Beth? Porque é melhor prevenir do que remediar. É melhor eu saber e guardar, que eu não vou perder nada. Eu estou guardando, estou fazendo minha reserva, estou evitando algumas coisas. Você vai aprender até a administrar melhor. 2027 você vai entrar um grande administrador, se Deus mudar essa história. Porque Deus também pode mudar, o povo pode levantar um clamor, pode mudar. Ele já mudou tantas coisas. Ele pode pegar esse El Niño e mandar para outro lugar, lá para o alto mar? Pode. Mas nós temos que olhar as coisas que estão à nossa volta, gente. Deus tem falado aqui para a gente observar, ó. Ó. Deus está falando, observe o que está à sua volta, observe o que está à sua volta, observe o que está à sua volta. Estou falando errado? Pensa essas pregações que eu venho falando aí, observa, 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 observa. Hoje não é diferente. E o inimigo está ficando furioso. 7 anos bate a goa, 7 anos vaca magra. A questão é que se o alimento subir, nem a falta dele, mas vai faltar. Então vai. Faltar no que sentido? Não vai ter aquela fartura, então vamos subir o preço. Se é 30, vai passar para 60. E com isso, o que vai acontecer? A fome vai aumentar. Porque se hoje já está difícil para quem ganha aí, né, assalariado, aquela renda baixinha, vocês imaginam? Se o alimento dobrar de preço, gente, o que esse povo vai? É cumprimento da palavra. Mas Deus não deixa acontecer nada sem avisar. E eu volto a te falar. Se prepare, minha irmã, meu irmão. Para aquela bolsa bonita que você olhou ontem. Olha para ela, para você hoje. Olha, eu estou realmente precisando dessa bolsa bonita? Ou eu posso pegar esses 30, esses 200 e guardar na minha caixinha? Não quero pôr no banco? Guarda, esconde. Porque esses 200 pode te salvar amanhã. Beth, eu não tenho um ventilador. Olha, você deixa de comprar um ventilador para comprar um sapato, que é o preço do ventilador, que não vai te ajudar em nada. Porque às vezes você não vai nem aguentar usar o sapato de tanto calor. Mas o ventilador você vai usar à noite para dormir melhor e trabalhar no outro dia melhor. Nós temos que pensar, gente, observar o que está à nossa volta. Salomão foi avisado. Ele observou, ele se cuidou, ele se preveniu, ele caiu. O próprio Deus falou com ele. O que não tem, Osélia, com certeza tem alguma coisinha para guardar. O que não tem, vai para o joelho, para a oração e pede o Senhor para ter. Para Deus enviar o recurso. Sempre tem uma saída, gente. Quando eu falo guardar, gente, eu não estou falando de 1.000, 2.000, 3.000, não. Se você vive com 1.000, se você guardar 100, 50, é melhor do que nada. Você vai continuar vivendo dentro das suas condições, mas com uma mínima reserva que já vai te ajudar. Talvez você não vai ter dinheiro para comprar aquele prato que você está acostumado a comer, mas o dinheiro do pãozinho você vai ter. Alguma coisa para matar sua fome, você vai ter. E vamos esforçar, gente. Se você pegar o seu salário, você ir observar quanta coisa você poderia ter deixado de comprar. Talvez você vai economizar numa unha. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas vai lá e paga 40, 50 para fazer a unha. Tô vendo muita gente assim, viu? Não posso pagar mentoria. Não tenho dinheiro agora para fazer mentoria. Acha caro uma mentoria. É igual eu falo, eu atendo de graça no gabinete pastoral. Presencial. Mas online é a minha profissão. Eu cobro sim. Se você não concorda, eu cobro sim. Eu pago um curso caríssimo para mim ter conteúdo. Aí eu vejo a pessoa para se cuidar, para se preservar, não quer não. Eu não posso agora. Mas pega aquele dinheiro e usa em porcarias, gente. Não é, Denilce? Então a gente analisa as situações, as posições, sabe? O comportamento da pessoa e às vezes eu fico até indignada com certas coisas. Tigrinho, né, Fabrício? É isso aí. Mas para cuidar dela não tem, é caro. Cuidar do emocional dela, se preparar para o que está vindo. Você entendeu? Então, cuidado emocional, gente, ninguém quer. Porque o seu emocional vai gerar estabilidade. Estabilidade na sua vida. Vai gerar paz, vai gerar tranquilidade, vai gerar libertação. Mas eu não quero isso, Beth. É caro. E olha o descontão que eu dou para a live. É caro. Eu não posso. Eu até entendo. Que às vezes a pessoa tá ali mesmo, né? A gente entende. Aí quando eu vejo que a pessoa realmente não tem, eu indico o trabalho social. Às vezes eu abro vaga no social. Eu já abri vaga aqui no social, gente. É simbólico do simbólico do simbólico. Não pode.
Quer de graça. Eu também preciso fazer meu porquinho, né? Porque eu não vivo da obra. A obra não me sustenta. Eu também preciso trabalhar para comer. Vocês concordam comigo? Aqui, a dona Beth, ela que faz a unha dela, sabia? Ela que cuida do cabelo, ela que pinta o cabelo, ela que escova, ela que faz tudo. Sabia? E a dona Beth que faz o pezinho dela. E que é esse dinheirinho que eu ponho na minha poupancinha? É. Por que você não pode fazer, minha irmã? Cria vergonha nessa cara. Cria vergonha nessa cara. Por que você não pode fazer? Ah, eu não sei. Vai aprender. Eu também não sabia não, gente. Ninguém nasce sabendo, não. A dona Beth aqui, quando precisa pintar a casa, como eu vou fazer agora, ela pega o rolo e vai pintar a casa com seus 67 anos. Eu vejo hoje muita mulher de 40, toma a cara lavada. Muita mulher de 40 que fica sentada nessa televisão com a unha de gel desse tamanho, reclamando. Não posso. R$200 uma unha de gel desse tamanho que tem mais. Não pode, acha caro. A dona Beth pega o rolo e vai pintar. A dona Beth aprendeu a fazer serviço de pedreiro para não pagar, para economizar. Porque eu não podia pagar, então eu tenho que aprender a fazer. Ah, gente. Olha lá. Epa, minha unha de gel eu faço também. Parabéns, Simone. Na época eu fiz também. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho cabine, tenho os esmaltes, tenho tudo. Ah, Maria Tereza, eu faço tudo aqui também. Mas hoje a gente vê as mulheres dando doquinha, né? Dando doquinha. Quer que o marido banca tudo. Cria vergonha, minha irmã. Você já não trabalha fora. Colabora com esse homem que está trabalhando, está sustentando sua casa. Seja uma mulher sábia. Para de pedir a esse homem o dinheiro. Se ele gastar com cerveja, você vai lá e pede. Mas se ele não gasta, se ele é um homem econômico que leva tudo para casa, faça também sua parte. Sabe, gente, nós temos que... Eu dei uma saída fora aqui, porque Deus sabe por quê e para quem que eu estou falando isso aqui, né? Deixa quieto. Mas vamos voltar lá no Salomão? Salomão foi avisado pelo Senhor. Ele obedeceu? Não. Ele se alertou? Não. Ele foi adorar a outros deuses. E o que aconteceu com ele? E os muros de Jerusalém? O rei Nabucodonosor destruiu, acabou com Jerusalém. Por quê? Porque de Salomão até lá, o povo não se consertou. A tendência foi só piorar, 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 piorar. Aí as pessoas hoje estão achando que nada vai acontecer? Se aconteceu lá atrás? Aí por que o irmão ainda veio falar, você não vive debaixo da graça? Mas viver debaixo da graça, gente, não quer dizer que eu posso pecar, não. Não quer dizer que eu estou livre da condenação, não. Viver debaixo da graça é isso que nós estamos vivendo aqui. É o Senhor nos alertando, nos ajudando, nos prevenindo. Olha, fica esperto, eu estou aqui. Isso é viver debaixo da graça. É ouvir a voz do Senhor teu Deus, é dar direção. É você estar ligado a Ele, Ele te dá todos os livramentos. Mas isso não quer dizer que eu estou na graça, porque Jesus veio e tal. Eu estou debaixo da graça. Agora é o evangelho da graça. Eu vou continuar traindo, eu vou continuar adulterando, eu vou continuar... Eu não entendo esse evangelho da graça. Que pode tudo. Pode tudo, com a boca do inferno aberta lá na frente, pode tudo. Viver debaixo da graça é viver na intimidade com o Espírito Santo de Deus. É Ele te direcionar, é Ele falar com você o que você vai fazer, o que você não vai, o que está por vir, o que não está. É Ele pegar você e colocar nas mãos dEle, te ajudar. Aí sim você está debaixo da graça. É aquela intimidade, aquele canal que você tem, que você ora aqui e a resposta vem, o Senhor fala com você e você tem paz no Espírito. Aquela paz que excede todo entendimento é viver debaixo da graça, gente. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter uma vida com Deus. Não casa, não combina. A graça com o pecado, onde que não combina? Ah, mas o pastor lá falou que nós estamos todos debaixo da graça. Que graça? Se o pecado está andando do seu lado, não combina, gente. Nós temos que separar essas coisas aí. O Senhor falou muito forte aqui com o Salomão. O Senhor está falando muito forte conosco aqui. Falou do porquinho. Gente, esperta. As notícias estão aí. Eu garanto para você que muitos de vocês aqui nem sabiam que teve um terremoto ontem na Colômbia. Estão totalmente desatualizados. Nós temos que nos atualizar, não é para ter medo, é para nos prevenirmos. Contra o quê? Contra as astutas ciladas do inimigo. Contra os laços do passarinheiro que falamos ontem aqui nessa live. Porque você vai criar um laço para você se você agora, sabendo de tudo isso, não começar a se preservar. A pensar que o amanhã pertence a Deus e que Ele vai estar com você nesse barco. Então hoje eu estou pecando, eu vou parar de pecar. Porque eu preciso do Senhor agindo nisso aqui. Eu vou viver para Ele agora. Mudança de vida. Amadurecimento espiritual é mudança de vida. Mudança de vida com o Senhor. Mudança de vida na minha maneira de enxergar as coisas. Eu preciso hoje me posicionar.
O que está por vir, Senhor? Se há um calor extremo, o que eu vou fazer? Talvez vai vir um calor aí, irmão, nós vamos precisar comprar até um ar, alguma coisa, ou mais ventilador. Mas eu não estou prevenindo, Beth. Eu não estou deixando de comer uma pizza para me comprar um ventilador, para me pagar a conta de luz que vai aumentar. Ah, vai. Vai aumentar. Porque eu vou precisar. Eu preciso dormir bem para me trabalhar bem. Porque lá no meu trabalho tem um ar-condicionado, mas aqui em casa não tem. Aí eu passo a noite em claro, como que eu vou render no meu serviço? Porque as pessoas não pensam isso. Então eu preciso chegar em casa, ter um ambiente confortável, o sol tá pipocando lá fora, a noite tá aquele calorão, mas eu estou em casa, eu estou prevenido, eu comprei alguma coisa para me refrescar. Né, Fabrício? Eu comprei alguma coisa para me refrescar, então eu vou ter uma noite mais tranquila, minha família, meus filhos vão dormir melhor, porque eu me preveni. Não, eu vou deixar para comprar igual aconteceu lá na França. No final, eles estavam brigando por ventilador e por ar, que ninguém estava aguentando. Pessoas estavam morrendo. Aí você vai deixar para resolver isso quando todo mundo estiver resolvendo? De 100 vai para 200, irmão. Para com essa pizza final de semana uma vez, você vai lá e já compra, já deixa reservado. O que você vai perder com isso? A pizza você comeu, saiu, pronto, acabou. Mas se você comprar e guardar, você vai lembrar de mim quando você for lá e ligar. Você vai ver, nossa, bem que ela falou comigo, hoje eu tô dormindo mais light aqui, porque ela falou comigo. E Deus usou aquela mulher lá para me alertar. A pizza, dei descarga, foi embora. A live começa às 7 horas. E a pregação mesmo depende, Marielle, dos comentários aqui, que às vezes a gente atrasa. Você imagina seu filho, meu irmão, dormindo, aí como a Natália falou, naquele calorão, você vê seu filho perturbado. Se você chega em paz, aquele calor dentro do ônibus, você todo suado, você vai lá, toma seu banho, liga o ar, senta ali, tá lá, ó. Por quê? Porque deixou de comer uma pizza. Tem preço isso? O Senhor nos alerta. Já passei mensagem para meus 2 filhos. Dá um jeitinho aí de comprar mais coisa aí para se refrescar, porque todos nós trabalhamos. Você imagina eu acordar aqui com uma noite extremamente mal dormida, suada, cansada. Vai ter uso mais de água para tomar banho. Provavelmente, né, pode acontecer até uma falta. Vão pedir para reter um pouco de água. Se você tem uma casa, faz um reservatóriozinho, porque essa água pode servir para o banheiro, para lavar uma vasilha. Coisas básicas, gente. Não estou botando fim do mundo, não. É o nosso dia a dia. Se espelhe, olhe lá o que aconteceu na França. Pesquisa, olhe como que nós vamos nos prevenir. Chegando-se a Deus, é hora de ungir as casas em oração. Senhor, afasta de mim esse mal. Não deixa minha casa ser atingida por vendaval. Não deixa minha casa ser atingida por pedra de gelo, por granito. Não deixa minha casa ser atingida. Você está orando pela sua casa? Pelo seu carro que fica lá fora, descoberto? Senhor, cobre. Olha o que Deus está falando para nós, gente. Olha o que Deus está falando para nós. Eu garanto que ninguém aqui tem orado assim pela sua casa, pela sua família. Protege meu filho lá naquela escola, porque ele pode estar lá na aula e vir aquele vendaval, naquele hospital. Olha o que aconteceu lá. Não oro pelo carro. Mas hoje vai orar. Vocês estão vendo por que houve aquela questão no início da live? O que o Senhor está trazendo para nós hoje? Os alertas. Como ele alertou Salomão, que Salomão não desviasse. Presta atenção, povo meu. Eu estou de olhos atentos nas orações. Está na Bíblia aqui, ó. Eu agora estou de olhos atentos na oração desse povo. Ou seja, quem estiver orando, estiver nos meus mandamentos, está aqui debaixo das minhas asas, ó. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por quê? Porque o Senhor deu ordem a teus anjos para te guardarem nos seus caminhos, para que nenhum mal te suceda. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Mas para quê? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. É uma mensagem forte hoje que eu quero salvar essa live.